Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Paulo, eu sou um dos sócios da Recrutei, plataforma de recrutamento e seleção, especialmente destinada a pequenas e médias empresas, consultorias de RH, que são empresas que a gente sabe que necessitam muito de tecnologia, de inovação, de qualquer coisa que possa trazer mais competitividade para o seu cenário de atrair gente boa, de qualificar as pessoas, de contratar os melhores aí para o seu contexto de negócio. E a gente sabe que a pequena e média empresa ela tem desafios adicionais. Às vezes ela não tem uma marca empregadora forte, às vezes ela não tem verba, não tem budget, às vezes a área não é tratada com aquela devida importância, não é valorizado o quanto que ela pode ser fundamental para o desenvolvimento de negócio. Então esses ingredientes que são presentes de uma forma, podemos dizer, universal, em qualquer tamanho de empresa, o porte da empresa, quanto menor, esses desafios ficam com impacto maior. Então é por isso que a Recrutei existe. Nós estamos aqui hoje para mais um papo para falar de tema extremamente importante. Então, muitas vezes, pessoal, o recrutador, o fundador de uma empresa que às vezes ainda é o responsável pelo recrutamento, ele se sente na necessidade de trazer uma tecnologia, ou alguém ali da equipe de recrutamento, gestora, coordenadora de RH, ou mesmo a recrutadora lá na ponta fala assim, o processo do jeito que está, manual, com informações dispersas, não dá mais, e aí se vê no momento de vou cotar, vou procurar um software de recrutamento e seleção. Acontece que, pessoal, o software de recrutamento e seleção, assim como qualquer outra, tem aquela dificuldade de você apresentar os méritos daquele software, o quanto de impacto ele pode gerar. Aquela velha pergunta, trazer um software de recrutamento e seleção ou qualquer outro software, o quanto que isso pode me trazer de retorno sobre investimento, quanto que isso pode trazer de ROI. E nem sempre é fácil mensurar, porque o impacto às vezes ficou oculto aos olhos de algumas pessoas que não estão percebendo o impacto que esse software está gerando. Então eu trouxe aqui hoje, e o objetivo do vídeo hoje, gente, é trazer para vocês uma linha minimamente racional de como você mensura de maneira embasada o retorno que um software de recrutamento e seleção bom, encaixado na sua realidade, pode trazer. E para isso nós trouxemos 5 critérios que vão ser essenciais para você dar essa linha racional e perceber se no momento da sua empresa trazer um software de recrutamento e seleção pode ou não trazer esse ROI, pode ou não gerar os resultados que estão na expectativa dos decisores da compra desse software. Então, estou com um roteiro aqui. Primeiro ponto, a economia gerada na análise comportamental. A sua empresa talvez já usou, ou talvez use, ou talvez está a um passo de usar um assessment comportamental para ajudar na decisão de recrutamento. A gente sabe cada vez mais, numa postura moderna de RH, que a análise comportamental, o entendimento de soft skill, o entendimento de cultura é essencial para que você eleve a qualidade do seu recrutamento e seleção para o próximo nível. Então, primeira conta simples a se fazer é, se você já usa uma análise comportamental, quanto que você paga por consumo, quanto que você paga no pacote? E se você ainda não usa e se fez cotação, quanto você iria gastar se você colocasse uma boa análise comportamental para ajudar no embasamento da decisão de quem será contratado. Então essa é a primeira coisa. Então fazendo uma conta simples para dar a linha racional para vocês, a gente vê que no mercado pode oscilar entre 30 e 120 reais cada análise comportamental. Então se eu for colocar uma conta por baixo e se você colocar que cada vaga para ter uma boa escolha ela precisa ter no mínimo 3 finalistas, a gente está falando de 40 reais, por exemplo, multiplicado por 3 finalistas, multiplicado pelo número de vagas que você tem no mês. Então eu coloquei aqui só para pegar um mesmo aspecto de uma pequena empresa, 5 vagas por mês, isso daria uma economia de 600 reais no mês, que multiplicado daria uma economia de 7.200 reais no ano. Então, dependendo das condições da plataforma, ela já se paga só na análise comportamental. Na Recrutei, como exemplo, nós temos uma coisa muito especial que é a análise comportamental ilimitada. Então você pode aplicar 200, 300, 1.000, não importa, a gente não cobra por consumo, o que dá ainda mais elasticidade para essa economia que pode ser gerada. Segundo tópico, pessoal, agora, falamos da economia da análise comportamental. O segundo tópico essencial de análise é
O quanto te custaria a construção de um portal de vagas? Muito provavelmente, a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo e não se sintam diminuídas por causa disso, porque isso é um cenário normal, faz toda a relação desde a primeira ponta com o candidato de forma totalmente dispersa e manual. Essa é a realidade do recrutamento no Brasil. Então você recebe as candidaturas no e-mail, você tem que dar a resposta por e-mail, você não tem um portal centralizador onde as pessoas podem achar a sua vaga. Ou se você já construiu isso embutido no seu site, você sabe o quanto isso foi custoso, tem que dar manutenção e por aí vai. Então a gente estima que o quanto é importante para você ter uma boa marca empregadora, um bom portal de vagas funcional, onde centraliza a divulgação das suas vagas. Então, se você for construir uma hoje via, por exemplo, a contratação de uma software house ou de um desenvolvedor mesmo freelancer, um mínimo de orçamento que você vai ter é de R$ 2.500 a R$ 3.200, fora o tempo que você vai ter que investir acompanhando ele a fazer para dar essa modernização na estruturação do seu portal de vagas da sua empresa. Então a gente já coloca mais esse valor para dar essa linha racional de análise do retorno sobre investimento na aplicação de um software de recrutamento e seleção na sua empresa. Ponto número 3. Esse é muito interessante, pessoal, porque a gente consegue dar uma linha minimamente racional para algo que a princípio parece mais intangível. Mas eu quero fazer uma ressalva. Eu não estou aqui para trazer uma verdade universal e nem estou falando que esses números são absolutos. De novo, a intenção aqui é dar uma linha minimamente coerente e racional. Porque se você tiver isso, se você mesmo for o decisor, você se sente mais seguro. Se você tiver que levar a decisão de compra para um gestor seu dentro da empresa, você gera mais segurança nele. Você sabe argumentar com números o que isso pode te gerar em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio. Então, gera mais confiança. Gerando mais confiança, tende a gerar mais alinhamento. Quando o software começar a funcionar, com esse maior alinhamento, tende-se a ter mais engajamento no uso e aumento da percepção de valor, porque as pessoas já sentem e já têm a informação na mente de que aquele software bem usado realmente pode trazer retorno. Então, este tópico é tempo de consolidação de métricas de gestão, de métricas do dia a dia, operacionais e de gestão. Primeiro problema, né? Ainda nós estamos numa construção da cultura de data-driven, né? De baseado em dados dentro do recrutamento. Então vamos separar aqui, esse tópico é importante separar em 2 hipóteses, 2 casos concretos diferentes. Primeiro, você consolida métricas? Se a resposta for não, então o que está se perdendo de eficiência, o que está se perdendo de produtividade e fica esse pensamento. Agora, se você já aplica, você sabe o trabalho que dá para manter planilhas atualizadas para te gerar indicadores e para te dar a gestão do recrutamento na palma da mão. Então a gente estimou aqui no cálculo que um bom gestor, para não fazer a conferência só de mês em mês, para manter semanalmente os indicadores atualizados, ele junto com a equipe podem, em média, investir na semana 3 horas para manter esses números consolidados, bem ajustados e íntegros. 3 horas por semana de um gestor, multiplicado no mês, dão 12 horas. E o racional do cálculo é, você pega esse tempo base de 3 horas, multiplica pelo valor hora do gestor, seja se ele recebe um prolabore ou se ele recebe um salário, e multiplica pelas horas do mês. Isso, na nossa conta, dá mais para a conta aí R$ 7.200 de economia. Tudo certo até agora? Indo para o tópico 4. Cálculo do tempo de dispersão de informações. Você já parou para pensar que quando um processo seletivo é feito de maneira manual, você precisa de um alto volume de informações para tomar boas decisões, essas informações, se for feita no analógico, estão dispersas. Parte da informação está no WhatsApp, parte da informação está no e-mail, parte da informação está na troca de ideias, parte da informação está no currículo, no papel ou numa pasta do seu Google Drive e por aí vai. Então, quanto tempo que cada pessoa que participa da sua equipe de recrutamento leva na hora que ela tem que juntar essas informações? E o RH, o recrutamento, pessoal, nesse sentido de dispersão de informações, ele tem uma característica muito crítica e muito especial que é
sempre o volume tende a ser grande, porque para você fazer uma vaga mínima, você vai conversar com 5, 6 pessoas no mínimo. Então você tem que ter várias classes de informações ao mesmo tempo, organizar para você realmente ter um panorama em relação à análise daquelas informações. Então, quanto tempo cada um leva? Então, a gente estimou que esse tópico, que é o cálculo de tempo de dispersão de informações, você pega o valor hora de cada pessoa que participa do seu recrutamento e multiplica por 1 hora por semana, e a gente chegou num cálculo aqui que no ano, e esse é o maior assustador, essa dispersão pode gerar ali R$ 43.200 de tempo de pessoas investidas com uma equipe aqui na base de cálculo de 3 pessoas. De novo, pegando o contexto mais próximo de uma pequena e média empresa. E o último tópico, pessoal, que é o cálculo de tempo que se leva desperdiçando em retrabalho de comunicação e alinhamento com todas as partes envolvidas. Então o recrutador ele tem que lidar com a comunicação com o gestor da vaga, com o seu gestor superior talvez, e também com o candidato. Se essa informação de novo está dispersa, tem a ver com o tópico anterior, mas a gente preferiu especificar num tópico muito particular, porque a comunicação é um ponto muito importante no processo seletivo. Quanto se dispersa dessa informação por ela estar totalmente dispersa. Então a gente chegou num cálculo que, ao passar de 12 meses, o tempo investido das pessoas pode significar, nesse contexto de pequena e média empresa, 18 mil. Então, de novo, pessoal, é uma linha racional base. Depende muito do seu contexto, depende muito do seu momento, e é lógico que eu usei aqui o cenário de 3 pessoas na equipe de recrutamento contando com o gestor, e o cenário de 5 vagas em média por mês. Agora, multiplica essa economia se você estiver falando de um cenário maior, 5 pessoas envolvidas no recrutamento, 7, 10, 12 vagas por mês. Isso é para dar uma linha racional de mostrar que quando a gente para pensar com mais profundidade, de onde que vem a proposta de valor de uma boa plataforma de recrutamento e seleção. Vem justamente de, no detalhe, na consolidação, na otimização, na economia de tempo, gerar no acumulado mais produtividade, menos retrabalho, o que, se a gente transformar em termos financeiros, gera uma economia que, neste contexto que eu estou mostrando, pode significar uma economia mais de R$70 mil no ano. Então, dependendo do contexto, do tamanho, do porte, do fluxo de caixa da empresa, R$70 mil no ano, pessoal, é muita grana, é muita economia. Então fica aí uma linha para ajudar vocês a pensar na decisão, em como justificar, em como apresentar o ROI de uma plataforma de recrutamento e seleção. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você que está nesse processo de decisão ou que está começando a pensar nisso, e até a próxima.